Então, bom dia. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. No próximo domingo, compete ao nosso amigo Álvaro fazer a palestra. Parece que foi uma alteração do Sr. Fernando. Parece-me que... Parece? Não é? Ok. Sou eu ou ele? Fernando? É a Filipa. É a Filipa, portanto, convidado. Ok. Francisco. Senhor Francisco, pronto. Vem refazer aquilo que não pode refazer, de maneira que no próximo domingo temos então aqui a Filipa. Peço desculpa por esta pequena confusão, mas está resolvida esta. Então, esta manhã vamos falar ou refletir sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: honra o teu pai e a vossa mãe. Naturalmente que o que Jesus nos disse reflete precisamente a sustentabilidade da família. Mas não vamos debruçar-nos sobre a questão do respeito de tudo aquilo que efetivamente nos merece o pai e a mãe, mas vamos falar essencialmente da família. E, naturalmente, decorrente dessa mesma própria família, nós podemos dizer que, dentro do contexto da família, há os parentes. E os parentes de hoje, onde estão incluídos os pais, as mães, os irmãos, os primos, os avós, etc., etc., serão os nossos amigos ou serão os nossos inimigos do passado? E é importante refletir sobre esta situação, porquanto, dentro das famílias, por vezes, há paz, há compreensão entre pais e filhos, mas também existem algumas circunstâncias que parece que os laços consanguíneos não têm aquela sustentabilidade que muitas das vezes seria desejável e que muito que esperaríamos que assim acontecesse. E de facto, a par de filhos que são extremosos, filhos obedientes, filhos que compreendem os pais, há outros, dentro da mesma família, que são filhos problema. Vimos também, em outras circunstâncias, filhos esplendorosos, filhos que, vamos dizer, trabalham em prol do progresso, mas que encontram os pais que efetivamente deixam a desejar e que merecem uma determinada reflexão. E por isso, neste contexto e nesta manhã, nós vamos falar daquilo que podemos dizer, que são parentes. E nós podemos enquadrar nesta simbologia de parentalidade como uma família de orientação que existe e que seria desejável, como também um objetivo específico, a família, que também constitui um objetivo de procriação, e também vamos considerar a família colateral, não é? Isto, portanto, são conceitos que existem dentro daquilo que, efetivamente, nós conhecemos quando falamos de família. No entanto, qual será o conceito de família? O que é que nós pensamos quando, enfim, falamos de família, quando temos no nosso pensamento, quando efetivamente desejamos constituir a nossa própria família? Qual é o conceito? E vejam bem a definição que nos dá um benfeitor espiritual, que diz que, em bom rigor, a família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços sanguíneos. Ou seja, isto é uma definição, vamos dizer, no sentido civil daquilo que efetivamente existe. No entanto, será somente este conceito? Será somente nós devemos ter este conceito social ou este conceito civil? É claro que a doutrina espírita diz-nos que não. E a doutrina espírita é mais abrangente e vai mais além. Quer dizer, onde, vamos dizer, a ciência jurídica ou civil para,
A doutrina científica espírita vai mais além, remonta às origens. Explica toda esta situação, toda esta necessidade da constituição e da preservação da própria família, no sentido de fortalecer e com o objetivo final é que desta união familiar se contribua para o progresso, para o reajuste e para a construção dos laços fortes do amor, como nós iremos focar de uma forma não muito alargada, mas uns conceitos fundamentais que nos permitam compreender. E então, diz-nos André Luiz, no livro Missionários da Luz, que a família é um núcleo de reencarnação. Nós vimos que a família constitui um objetivo de procriação. E a reencarnação, no fundo, é precisamente a vinda de um espírito para tomar um corpo no sentido de atingir determinados objetivos e conseguir, afinal, ir-se aperfeiçoando. E, consequentemente, o lar, que normalmente toda a gente gosta de construir, é propriamente a moradia das almas. Não é propriamente neste conceito espiritual a moradia dos corpos, a moradia dos homens, questões físicas, mas sim, o lar deve ser essencialmente a moradia das próprias almas. E porquê? Porque nós vemos que dentro da família nós podemos dizer que há laços familiares. Certo? E então o Evangelho segundo o Espiritismo, da qual nós hoje estamos a tratar no capítulo 14, diz-nos que há duas espécies de famílias. As famílias, que é a mais importante, pelos laços espirituais, e as famílias pelos laços corporais. No entanto, esta última complementa a primeira. Mas o fundamental é precisamente a primeira, ou seja, a família pelos laços espirituais. E nós podemos dizer porquê? Porque a família pelos laços corporais, ao fim de 70, 80, 90 anos, perde-se. Ou seja, o corpo vai para, vamos dizer, ser enterrado ou cremado e decompõe-se para dar origem a outros corpos. Naturalmente, o que é que persiste? São os sentimentos, são as recordações, são aquelas construções que, quando se estavam unidos pelos laços familiares corporais, se criaram, se fortaleceram. Essas, vamos dizer, todas estas criações se vão manter para o futuro. Se vão mantendo naqueles que não acreditam na vida espiritual para além da morte, mas as recordações, as lembranças, boas ou más, se mantêm sempre ativas. Mas a doutrina espírita diz que, efetivamente, nada se perde. Porquanto, mesmo acabando-se aquela situação de nos vermos uns aos outros, quando chegar a nossa vez, em que somos mais novos, mas que, efetivamente, depois de determinados anos, partimos também para o lado espiritual e deixarmos o nosso corpo, de acordo com as nossas próprias construções, vamos encontrar no lado de lá. Ou então também não nos vamos encontrar. E por isso é que também, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, as primeiras, portanto, as famílias ligadas pelos laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas se extinguem com o corpo, nós dissemos, e muitas das vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Isto é uma realidade que nós podemos constatar nas nossas vidas, com os divórcios, com as separações, com os ódios que, por vezes, nestas separações se solidificam em incompreensão. Enquanto que, existindo, de facto,
estas situações que não são nada boas, através dos laços familiares e espirituais, nos vamos purificando pelo reajuste e pela regeneração de criações menos boas na nossa vida. E por isso dizemos assim: e agora o parentesco corporal e espiritual? Também o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nos dá lições que nos podem orientar na construção da família e nos cuidados a ter durante essa construção e durante o tempo em que nos mantemos unidos e que, de certa forma, por vezes em determinadas dificuldades, em determinados problemas, devemos estar atentos e, naturalmente, seguir sempre adiante. E por isso aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz e nos esclarece convenientemente: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, por exemplo, como pais e filhos, são as mais das vezes, reparem, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Ou seja, têm uma afinidade entre eles. E neste caso, por vezes, a sustentabilidade da família se torna mais profícua e mais fácil na sua continuidade. E esta simpatia ou esta afinidade resulta de relações ou estão ligados por relações anteriores. Não é relações neste plano físico, mas relações do plano espiritual ou também relações no plano físico, mas em encarnações anteriores. E que, naturalmente, a consequência deste relacionamento simpático e afim, a expressão ou a consequência é precisamente uma afeição recíproca na vida eterna, na vida terrena. Portanto, é esta a consequência. Portanto, nós vemos aqui, por estes conceitos ou por aquilo que estamos a relatar, que todos nós temos um objetivo e devemos preservar esse objetivo. E devemos ter bem presente, já aqui, no sentido de construirmos algo útil, que nos dê sustentabilidade, que nos permita dar continuidade, porque nós temos sempre a oportunidade, depois de alguns deslizes, algumas situações inconsequentes na nossa vida, nós temos sempre a oportunidade de reiniciar esta tarefa construtiva sob a alçada da família. A par dessa afeição, a par desta afinidade, que naturalmente proporciona alegria e bem-estar e compreensão dentro da própria família, pode acontecer que sejam esses espíritos também que estão reencarnados afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Como vem, pode acontecer numa união que dá sentido a uma família. Espíritos simpáticos que vêm ali encarnar. É uma hipótese. Segunda hipótese é que também nas famílias haja encarnações de espíritos antipáticos que resultam de situações anteriores. E a consequência dessa antipatia que resulta nessas famílias? Naturalmente que a consequência é um antagonismo que existe entre eles, complicações e que são meios de troca. E por conseguinte, perante estas situações, especialmente nesta última, necessariamente se torna necessário a nossa atenção redobrada. Porque é precisamente nestas circunstâncias de prova que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento,
a nossa evolução espiritual se tem que fazer presente nestes momentos para que nós possamos atingir os objetivos constitutivos, como já vemos, que foram planeados no mundo espiritual. E por isso, necessariamente, nós temos que ter atenção. E porquê é que temos que ter atenção? Porque o Livro dos Espíritos, na questão 774, nos diz que a constituição da família tem um plano divino, resulta da planificação divina. Não é por mero acaso que efetivamente as coisas acontecem, mas há toda uma planificação. Há toda uma série construtiva de ações que nos permitem pôr em prática este plano. E por isso é que os laços sociais são necessários naturalmente ao progresso. Nós não progredimos se nós estivermos a viver dentro da lei da sociedade. Se não houver professores, os alunos não aprendem. E se não houver alunos, também os professores não enriquecem ou não ampliam os seus conhecimentos e a sua vida se torna nesta área educativa e portanto, vemos que esta interação no meio societário, e quando dizemos societário, engloba a educação, a saúde e outras ações sociais, e para quê? Para que haja progresso. A comunidade científica, numa determinada área, une-se, investiga, para quê? Para progredir, para fazer novas descobertas, para tornar a vida mais fácil aqui na Terra, para curar determinadas mazelas físicas, e é claro, é desta interação. Porque a eficácia, se um indivíduo, um cientista, estiver a trabalhar sozinho, a eficácia é muito menor que esteja a trabalhar em grupo. Porque ambos estão a fazer experiências, ambos estão a executar processos e vão acrescentando valor ao objetivo final, que é a construção de algo para a determinada cura de uma sociedade. Naturalmente que no meio educativo nós temos o seguinte, temos, digamos, as creches, temos o pré-primário, temos o primário, temos o secundário, temos a faculdade e temos a especialização. Para quê? Para que através desta ação se consiga atingir um progresso fatorial. Naturalmente. Mas a família torna, digamos, estes laços muito mais apertados. E a família pode, dentro do seu círculo restrito em relação à sociedade em geral, possa efetivamente contribuir para a sustentabilidade ou ser a base da sustentação da própria sociedade. E, naturalmente, que Deus quis que fosse desta forma, porquanto, com isto, os homens aprenderiam a amar-se. É dentro dos laços familiares que o amor se consolida, que as coisas se tornam mais fortes, e é uma verdade. Todos nós podemos constatar isto. Para quê? Para depois, munidos desta arma esplendorosa, que é o amor, podermos ir atuar nos campos sociais de uma forma racional, de uma forma compreensiva, para que se construa o quê? A família universal. E por isso é a construção da família universal, que também constitui o plano divino. Ou seja, permite que haja uma transformação dos laços corporais em laços espirituais. Chegamos então à conclusão que a família residente aqui no plano terreno é um objetivo construtivo para consolidar essa mesma família em laços espirituais,
Para quê? Para que depois possamos viver em família universal. E agora dizemos assim, como é que é feito o planeamento no plano espiritual da família? Bom, nós muitas das vezes nos atemos exatamente a este plano terreno. Qual é, vamos dizer, a conclusão que tiramos na construção de uma família? O que é que nós poderemos descrever? É muito simples, e toda a gente sabe. É o rapaz que anda, enfim, distraído, e de repente passa por uma moça e dá aquele clique e ele fica assim, ui, aquela moça jeitosa, bonita, se calhar serve para mim. Desculpem utilizar este termo muito simples, mas é uma realidade. Muitas das vezes conviveram aquele rapaz e aquela moça durante muitos anos e se calhar nunca repararam um no outro. E num momento qualquer, ou ela ou ele, reparam num momento qualquer de maior sensibilidade e diz, ui, olha que moça bonita, eu nunca tinha reparado nela. Deixa-me utilizar o termo, deixa-me ver se eu engato. É a linguagem que a gente utilizava, deixa-me ver se eu engato. E então começa com aqueles padrões a vestir-se melhor, a pentear-se melhor, a tentar ver se consegue despertar. Hoje já não é tanto assim, mas no meu tempo era assim. Começa a despertar, a ver se ela repara nele, mais isto, mais aquilo. Não tem a coragem de dirigir a palavra, ou quando vai dirigir a palavra não sai nada que jeito tenha, antes pelo contrário, só afasta e ela chega à conclusão, olha, depois cansou. Não sabe dizer, desculpa que vou utilizar este termo. Mas, no entanto, com o decorrer do tempo e com essa pascaçolice, ela começa a reparar nele, começa a ver, afinal, ele é jeitoso, um rapaz bonito, e começa a surgir uma pequena relação. Claro que noutras circunstâncias, já mais avançadas, hoje chega-se, queres namorar comigo? Queres isto? Hoje não havia aquela beleza como antigamente. Sinceramente, hoje não há. Não há? O mundo é diferente, hoje faz-se o convite direto, passa-se logo à ação, coisa que antigamente essa ação só acontecia muitos e muitos anos depois, não é? E vocês certamente, grande parte, que são da minha idade, quando só ao fim de meio ano, é que nós conseguíamos dar um beijo na face e ela zangava-se connosco, mas mordinho por outro, não é? Todas estas circunstâncias são situações de vida. Isto para dizer o quê? Se nós formos analisar, dizemos assim, a família é constituída desta forma. E vai-se ver, não, olha, eu encontrei-a numa festa e vi, ou estava na escola, e todos nós temos formas descritivas de que, vamos dizer, conseguimos atrair a atenção da nossa, que hoje é a esposa, ou daquele que hoje é o nosso marido. E por isso descreve-se. Este é o conceito, de facto, que nós podemos dizer que consiste nos passos que demos para constituir a nossa família. Mas será assim? Será que se esta Constituição se circunscreve a este mundo terreno? E a doutrina espírita diz, não, meus amigos. Quando vocês encontram aquele clique, ou por alguma forma reparam naquela moça ou naquele jovem, e que vos desperta a atenção depois de um período substancial de existência aqui na Terra, já no plano espiritual vocês tinham planeado a vossa união aqui na Terra. E é nisto, precisamente, que consiste o planeamento espiritual da constituição da família. E acontece frequentemente que o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu anteriormente, estabelecendo, de novo, relações com as mesmas pessoas, a fim, muitas das vezes,
de reparar o mal que lhes foi feito para depois partir para a reconstrução da própria vida. Ou seja, nós podemos tirar uma ilação daquilo que nos diz o Evangelho sobre o Espiritismo no capítulo 5º, que podemos dizer que a reencarnação tem um objetivo precisamente de reconstrução. E para haver reconstrução, naturalmente que é necessário que as pessoas se encontrem no mesmo meio. E esse mesmo meio tem como principal a família. Vimos aqui que, precisamente, tem como objetivo resgatar o mal que se haja feito. Podemos concluir que muitas das vezes marido ou mulher estão aqui unidos, podem, em determinadas circunstâncias, expurgar erros cometidos. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram falar, ou até entre homens e mulheres, principalmente nas mulheres, em que a mulher desconfia de tudo aquilo que o marido faz. Mas se lhe perguntarem à mulher, olha, tu estás sempre a queixar que o teu marido, que há qualquer coisa que desagrada no teu marido, mas tens alguma razão objetiva para desconfiar dele? E a esposa diz, não tenho, mas há qualquer coisa que eu não sei explicar em mim que me leva a desconfiar e, como tal, a não lhe dar aquela liberdade de ação. Se ele quer ir jogar futebol com os amigos, eu penso sempre o contrário. Se ele quer ir qualquer coisa conviver com os amigos, por exemplo, uma formatura ou isto ou aquilo, há qualquer coisa que me retrai no meu íntimo que eu não consigo ultrapassar. E, objetivamente, pergunta-se, diz, não tenho nada, não tenho a mínima razão de queixa. E, por vezes, também acontece o marido. E é claro que a doutrina espírita vai-nos explicar que essa situação íntima que existe, esta desconfiança íntima que existe na pessoa e que racionalmente não encontra explicação, resulta de factos anteriores, em encarnações anteriores. E então, como é que se ultrapassa essas desconfianças? Como é que se ultrapassa atos anteriores e que provocam todo este melindre, provocam toda esta situação que apoquenta, que atrapalha? É precisamente com o fortalecimento dos laços no amor, para esquecer tudo isto, para ter como objetivo a própria purificação. E nós vemos como são importantes, como é importante a reencarnação e, ao mesmo tempo, a constituição da família. Porquanto no lar, nós podemos constatar e devemos estar atentos que podem existir sentimentos de culpa e de repulsa. Podem existir animosidades. Pode existir ingratidão dos filhos para com os seus pais e também pode existir incompreensão por parte dos pais para com os seus filhos. Mas, apesar desta realidade que pode acontecer nos laços, o lar, por essas, ou melhor, por estes mesmos acontecimentos, é, bem dizemos, a bendita escola. Porque é ali que se vai realizar o aprendizado e que se vai dar execução e fortalecer ao conhecimento da renovação e do progresso. E ao mesmo tempo, existindo todos estes factos no seio familiar, nós devemos ter bem presentes que o lar também é um campo de provas. E também, por último, chegamos à conclusão que o lar representa aquela sagrada oficina que serve
de burilamento às nossas enfermidades, a todas estas circunstâncias que tocamos atrás, porquanto nos permite reajustar, burilar e tornar as coisas muito melhores. E, portanto, estas são as funções do próprio lar. Perante as adversidades, que a maior parte das vezes aqui acontecem no mundo terreno, porque estamos no mundo de provas e expiações. E naturalmente que a família se concretiza pelo casamento. Ora bem, não estamos a falar, nem vamos falar do casamento civil ou casamento religioso, porque efetivamente, se formos a ver, hoje os jovens quase não utilizam esta figura. No entanto, o que nós devemos entender que o casamento é a união de dois seres pelos laços do amor com objetivos específicos para atingir um objetivo final. E então, Emmanuel, no livro Consolador, diz-nos que o matrimónio na Terra, reparem, o matrimónio, não o casamento, é sempre, vejam bem, o que nós vamos dizer e que vem ao encontro do planeamento na vida espiritual. E diz assim: o matrimónio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Ou seja, quando nós nos unimos aqui, estas resoluções, este planeamento já resultam muito antigamente. E nós vemos precisamente em determinados relatos que os benfeitores nos transmitem pela psicografia, não é? Que vemos, por exemplo, estou aqui a citar os livros de Ivone do Amaral Pereira, quantos e quantos séculos é necessário para o reajuste de animosidades. Vocês lembram-se que numa das últimas explanações que eu falei, aqui que contei aquela história daquele povo, aquele rabi que morava num prédio na Mouraria, em Lisboa, e que foi expurgado pelo Santo Ofício da Inquisição, quantos e quantos séculos tiveram que passar em expiação no plano espiritual e que depois, pelos laços familiares, onde todos eles se vieram unir em família, com situações muito difíceis, para quê? Para, vamos dizer, dissipar o ódio acumulado durante séculos. E tanto assim é que se vieram unir em família. Naturalmente que aquela família não iria ser uma família de paz. Não iria ser uma família de sossego como tivemos a oportunidade de ver. Iria ser uma família de animosidades, de repulsas. Porquê? Porque estava no íntimo aquelas criações anteriores de ódio, de vingança, que naturalmente resultam em repulso. Mas, no entanto, por todo aquele planeamento, pelos laços consanguíneos, sempre se iria dar os primeiros passos na consecução da construção ou da purificação ou da regeneração. E por isso, aqui estamos nós, nesta situação, tentando compreender. E então, dentro deste planeamento, como é que se formam os casais? E dizem os benfeitores espirituais que os casais que se predispõem à construção da família corporal, mas com sustentabilidade nos laços espirituais, que obedecem a uma programação que considera o passado e o futuro espiritual. Ou seja, o que é que eu fiz? O que é que eu realizei juntamente com aqueles que eram afins, de bem ou de mal, e agora o que é que eu tenho que fazer para o futuro, para progredir? Isto constitui planeamento. Analisar o passado, viver o presente e construir o futuro.
Na vida espiritual também é a mesma coisa. E naturalmente que tudo isto resulta do merecimento de cada um. Todo este planeamento. E alguns planeamentos familiares são detalhadamente planeados. Reuniões, conhecimento das necessidades, etc, etc. E, naturalmente, que todo este planeamento, em grande parte, resulta de uma afinidade psíquica. Mas, apesar de todas estas benesses, é preciso também ter um certo cuidado. E quem é que nos pode transmitir essa prudência? Ou estes cuidados a ter no futuro? Precisamente o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Porque há diversos tipos de casamento, como vocês sabem. E os consórcios romanos estão previstos na existência dos indivíduos, numas vezes no quadro escuro das provas expiatórias, ou outras vezes no acervo dos valores das missões que regeneram e santificam. Portanto, nem tudo, vamos dizer, são alegrias. E, portanto, quando nos surgem circunstâncias nos nossos familiares, nós podemos dizer, bom, isto resulta do acervo expiatório de uniões anteriores e, portanto, que necessitam de retificação. E, para isso, quando surgem todas estas circunstâncias que nós identificamos e que vemos, há que pôr mãos à obra. Porquê? Porque, vamos dizer, a família tem como objetivo, como dissemos, a purificação. Ora, se nós encontramos acervos expiatórios, se nós encontramos animosidades, se nós encontramos incompreensão, dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, há que pôr mãos à obra. E em que consiste este ato de mãos à obra? Consiste precisamente em combater a indiferença, a sensação de rotina, o egoísmo e, por vezes, a tirania. Nós devemos colocar dentro dos laços familiares mãos à obra para retirar precisamente aquilo que atrapalha. E, por outro lado, antagonicamente a isto, devemos desenvolver a concessão recíproca, a tolerância mútua, a fraternidade, a renúncia e o diálogo. Vejamos que a doutrina espírita nos apresenta, enfim, objetivos concretos, propostas claras e precisas para nós nos purificarmos e nos tornarmos no dia a dia muito melhores. E outra questão também que nós vemos e que podemos perguntar, há muita gente que nós vemos são celibatários, não casam. E, naturalmente, podemos perguntar, dentro do conhecimento, será que todos, por exemplo, nós vemos determinadas famílias que têm lá jovens e rapazes ou moças que não se casam e a gente pergunta, e até são boas pessoas. Às vezes têm alguma telha, mas são boas pessoas no fundo. E a gente perguntou, porquê é que aquela gente não se casa? E a gente perguntou, então, à frente uma moça extremosa, boa moça, cozinha bem, limpa, desculpem-me usar os termos, mas são termos da minha época, não é? Limpa, respeitadora, e em frente um rapaz também solteiro, trabalhador, honesto, vê-se no convívio social, porque é uma união. E às vezes até há aquelas situações dos casamentos deles que vão ver que se conseguem alguma coisa e não conseguem nada. Porquê? Porque efetivamente existe uma situação que por vezes há necessidade daquilo que se chama solidão afetiva. Isto para quê?
não está ainda muito jovem, mas se acontecer que efetivamente ninguém olhe para mim ou para ela, também não deve ser motivo para problemas, porque efetivamente o planeamento que se fez é no sentido de se ficar sós. Umas vezes resulta de, vamos dizer, de circunstâncias que originam provas e expiações. E essa solidão afetiva tem como objetivo reajustar emoções, disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações conjugais e a própria família. Se eles estivessem unidos, provavelmente não conseguiam manter a família sustentável. Mas estando numa solidão, vão dar valor porque estes princípios no seu íntimo falham. Mas como estão em provas e expiações, não conseguem ir mais além. Por outro lado, também aquilo que há aquilo que nós podemos chamar de, vamos dizer, de missionários. E consiste que há espíritos que têm compromissos muito expressivos com a humanidade, que são incompatíveis com a responsabilidade humana. Muitas das vezes discute-se assim. E desculpem trazer à colação isto. Porque os padres não se casam. Como eu já lá passei por 5 anos, preparei durante 5 anos para seguir a carreira, mas infelizmente não segui, mas aprendi muita coisa. Antigamente, agora nem tanto, antigamente os padres, há uns anos atrás, eram os segredos que ouviam em confissão as dificuldades, os problemas, a violência, a agressão das pessoas que se iam confessar. E naturalmente, com os conhecimentos que possuíam, iam depois visitar aquelas famílias, nomeadamente porque o marido era alcoólatra e agredia pais e filhos, ou melhor, pais e filhos não, agredia mãe e filhos. O padre, depois de ouvir em confissão a mulher, às tantas horas que sabia que se acontecia aquilo, discretamente apresentava-se naquele lar. E porque antigamente os padres tinham o poder da excomunhão, e quando alguém era excomungado, há aquele rei. Aquela pessoa era logo remediada. E então aparecia muitas das vezes discretamente numa família. Para quê? Para evitar as agressões e evitar circunstâncias muito piores. E o padre tinha essa missão. Agora reparem, se ele fosse casado, será que a esposa permitiria que ele cumprisse aquela missão de uma forma altruísta a toda a hora, a todo momento? Será que permitia? Então, nestas circunstâncias, a atitude que ele tinha que ter para cumprir missionariamente a sua missão tinha que efetivamente ser um celibatário, para poder estar disponível e não ter que prestar situações a quem quer que seja. Porque a esposa podia estar a preparar o jantar ou o almoço e o padre ser chamado para socorrer este ou aquele. E a esposa iria ficar voltada. E então surge que espíritos com esta missão têm compromissos com a humanidade para efetivamente poder ter os objetivos que naturalmente sejam necessários. E agora, por fim, para nós terminarmos, vamos dizer, e os filhos? Naturalmente dentro dessa família. E os filhos, naturalmente, que, de acordo com Hermínio C. Miranda, a criança, vamos dizer, não é uma pessoa, é uma pessoa, mas essencialmente e primeiro, a criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. São seres em evolução, como nós também, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por esta ou aquela razão. Se nós temos este ou aquele filho, ou esta ou aquela filha, não é por um simples ato de procriação,
mas resulta de um planeamento adequado, de uma responsabilidade assumida entre marido e mulher que se predispuseram a receber aquela criança. Que aquela criança pode ser uma criança extremosa, como pode ser uma criança problemática. E muitas das vezes nós, auscultando o passado, vemos que a culpa daquela criança ser problemática é da responsabilidade dos pais que não souberam educar convenientemente em encarnações. E por isso é que Raul Teixeira nos diz num livro Vereda Familiar, diz: estes filhos problematizados são companheiros provenientes de desatinadas experiências. Outros são seus inimigos, que voltam a seu lado para os acertos que o amor propõe. Ou seja, nos lados da família, o amor que está subjacente vem encarnar sob responsabilidade nossa, que planeamos receber porque reconhecemos que o erro foi nosso e que agora nos predispomos a reajustar-nos e a purificar-nos pelos laços da família. E o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 14 que estava a tratar, diz, relativamente à questão dos filhos, e manda uma mensagem para os pais, ou mães. Mães, abracei o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. É o que nos diz Santo Agostinho. Quem é o culpado? É a mãe, é o pai, ou o pai, ou o filho. Grande parte, muitas das vezes, são os pais que não souberam dizer sim, sim, não, não. E por isso, nestas circunstâncias, os pais e os filhos retornam com a promessa de se perdoarem. Vejam bem o objetivo principal, o planeamento dos filhos. Agora, também temos só uma pequena situação que gostaríamos também de trazer aqui do Evangelho. Naturalmente que as famílias, objetivamente, devem ser um laço de felicidade, devem ser laços de alegria. Mas, no entanto, como nós temos cuidados com a nossa higiene, como devemos ter cuidados com a nossa própria vida dentro da sociedade, também devemos ter cuidados com o nosso próprio lar. E como nos diz o Espírito Camilo num livro que se chama Desafios da Vida Familiar, adverte-nos e, de alguma forma, nos transmite que grandes e variadas hordas sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas. Nós vimos que a família era uma proposta divina. E os espíritos inferiores que se organizam no caminho das trevas e que não gostam de ver ninguém feliz e subjugar, muitas das vezes atacam as famílias que vivem em felicidade e que por outras vezes estão aqui em processo de reconstrução. E como não lhes agrada essa situação e são contra as edificações que Jesus de Nazaré nos transmitiu há 2000 anos, eles fazem todos os esforços para destruírem essas mesmas famílias no campo da obsessão. E nesse sentido, a doutrina espírita também nos diz que é necessário, apesar de tudo correr bem, em questões familiares, é preciso estar atento para que as coisas não derrapem e não venham destruir. Porque, diz o Espírito Camilo, que como a família é um núcleo assistencial para o progresso da alma, esses espíritos admitem que é necessário bombardear essa família. E valem-se das fragilidades humanas, dos impulsos irrefletidos, da invigilância das seguranças emocionais
e dos temperamentos diversos para atacar no campo agressivo. E então como proteger a família? Como é que nós nos devemos proteger? Diz-nos também o Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, diz-nos assim: todo o trabalho que se desenvolve no lar, com a assistência permanente dos propósitos de Jesus, que protegem os ninhos de escola. Ou seja, e a doutrina espírita nos diz mais: oração, vigilância, ou melhor, primeiro vigilância, oração e, se possível, atos que concretizem esta proteção e que fazem com que a família seja protegida. E por isso nós chegamos à conclusão que, efetivamente, por tudo aquilo que vamos dizer, que não há dúvida que os parentes que temos hoje ou são os amigos ou são os inimigos do passado. E por isso nós devemos considerar-nos felizes por sofrermos, visto que o sofrimento, digamos, contribui de alguma forma para nos impulsionar para uma melhoria, para um progresso gradativo. E considerando que estou no melhor momento de progredir, sei que provavelmente estou endividado ou tenho responsabilidades com aqueles que me causam sofrimento, devo concluir que os objetivos dos reencontros na família é sempre para estabelecer a convivência fraterna, o reequilíbrio, o desenvolvimento de laços espirituais baseados no amor. Estas são as conclusões e as consequências daquilo que nós falamos, que de uma forma resumida plasmamos aqui. Por isso, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus esteja connosco. Amado Mestre Jesus, que a vossa paz seja connosco. Nós nos sentimos, Senhor, alegres e confiantes pelas lições que os benfeitores espirituais nos transmitem, e em especial por aquilo que ficou gravado na escrita dos ensinamentos que nos transmitiste há 2000 anos. Honra o teu Pai e honra a tua Mãe. É o grande ensinamento do dia de hoje. E aprendemos sobre as questões familiares. Mestre, que nós, conhecedores e termos sido chamados para a vossa Santa Seara, que nós sejamos responsáveis na execução das tarefas a que nos comprometemos a realizar. Nesta manhã de paz e de alegria, onde os nossos corações vibram da felicidade, queremos louvar a Deus nosso Pai por todas estas imensas oportunidades. Agradecer aos benfeitores espirituais que nos protegem. Agradecer aos espíritos familiares que protegem a nossa família. E que nós possamos estar sempre preparados, através da inspiração, para receber esse auxílio, através das ideias, através das soluções, quando somos comprometidos com alguma situação que nos apoquenta e nos aflige. Que nós possamos saber orar e reconhecer os nossos defeitos. Mas, no entanto, Senhor, nesta manhã, nós sentimos a alegria, sentimos a paz, sentimos o amor que nos envolve e, Mestre querido, o vosso abraço harmonioso que nos envolve a todos nós. Mas sabemos, Senhor, que para além, neste plano terreno, existe muita destruição e morte. Uns ocasionados pelas guerras, outros ocasionados pelas catástrofes naturais. Senhor, nós que ao nível material pouco poderemos fazer, mas poderemos realizar grandes coisas através das nossas vibrações, através do nosso pensamento. Pelo menos ajudar os benfeitores espirituais a socorrer aquelas almas que partiram
dentro destas catástrofes, que eles possam encontrar pelo menos um ombro amigo para que possam seguir o caminho para a sua renovação e não sofram atormentados esta passagem tenebrosa. E nesta manhã, Senhor, nós nos queremos lembrar, seja na Ucrânia, seja na Palestina, seja na Síria, seja em Myanmar, seja na Tailândia e até nos países africanos, que derivado à ganância e à prepotência dos governantes semeiam a destruição e a morte para aquelas almas que ali encarnaram. Que nós nesta manhã, Senhor, e à distância, possamos envolvê-los no nosso abraço harmonioso, porque eles sintam essa mesma paz. Também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pela nossa sociedade, que nós possamos nesta manhã envolvê-los em vibrações harmoniosas para que possamos, enfim, com esta predisposição, construir a família universal. Mas que, acima de tudo, se faça a vontade de Deus e não nossa. Muito obrigado, Senhor.